Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira. Hoje é dia de estudo. Hoje é dia de estudarmos o Livro dos Médiuns. Mais uma vez, mais uma oportunidade. E eu conto com a presença de vocês conosco. Nós estamos estudando o capítulo 14, que trata dos médiuns. É o ponto up desse nosso estudo. Sejam bem-vindos, quem está entrando conosco. É uma noite maravilhosa com a presença de vocês e nós podemos estudar aqui. Elizabeth, momento de preces, né? Dulce, sejam bem-vindas. Bom, nosso estudo do Livro dos Médiuns, ele já vem desde o ano passado, a gente está quase com 50% de alcance. E hoje nós vamos começar, a partir do item 163, falar das pessoas elétricas. Mas eu vou aguardar. É a Angélica, troquei, perdão, eu confundi. Tá certo, perdoe-me, Angélica. Não é a Elizabeth, é a Angélica. Bom, o John logo está entrando conosco, ele está divulgando aqui, encaminhando para os amigos que nós estamos ao vivo nesse nosso estudo, um estudo fundamental para quem trabalha, para quem vive a realidade da interlocução plano físico com plano espiritual. Nós aqui na Casa Espírita Caminho da Nova Era temos essa convivência, né? Como todas as casas espíritas, e cada médium que participa, cada pessoa que participa de casas espíritas precisa um pouco conhecer sobre o que é a mediunidade. O que Kardec compilou quando organizou o Livro dos Médiuns para nos ensinar, para que nós possamos assim ter compreensão e habilidade nesse diálogo que acontece. Boa noite, Marilda. Boa noite, Rodrigo. Sejam bem-vindos. John, quase entrando? Aceita. Agora, eu tenho que te aceitar, né? Porque eu mandei o convite, não foi? Coisas do Instagram, né? Tem vezes que ele nos coloca. Pode mandar o convite. Ele não está deixando eu aceitar o John. Sair e voltar. Acabei mandando. Ele está dizendo que você não está conseguindo participar. Pronto, obsessão eletrônica. John disse que é obsessão eletrônica. Pronto. Convidei você, de novo. E aceitei você. Vamos ver qual a opção que vai ser melhor. Sejam muito Cheguei. Bem-vindo! Muito bem-vindos quem está conosco aqui, então, nesse estudo de hoje. Molhar a garganta. Hoje é a nossa aula 43. 43 oportunidades que nós tivemos desse aprendizado. Bom, John, eu vou deixar você dar boa noite e vou pedir a você que faça a oração inicial do nosso trabalho. Ok? Ok. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao estudo do Livro dos Médiuns. Estou achando que eu tô com a boca bem vermelha com esse filtro aqui, mas tudo bem. Sejam todos bem-vindos. Hoje nosso estudo do Livro dos Médiuns, começando aí pelo item 163 do capítulo 14. Então, vamos dar início com a nossa prece de abertura. Pessoal, vou ter que tirar esse filtro aqui, não dá. Pera aí. Não dá? Não deu. Deixa assim. Deixa eu alterar isso aqui. Não vou conseguir, você acredita que eu não vou conseguir alterar? Aqui. Pronto. Melhor sem nada do que
Pronto. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, pessoal, enquanto eu faço a prece inicial, mas eu vou pedir para você só fixar ali o estudo, estudo do livro dos médiuns, né? Tracinho, aula e tal. Vamos direcionar o nosso pensamento a Deus, né? Espiritualidade amiga que encontra-se conosco sempre. E pedir para que sejamos bem intuídos, para que estejamos aqui não só para aprender a matéria, né? A matéria no sentido da mediunidade, mas sim colocar em prática. Que os bons espíritos estejam conosco. Que também os médicos do astral possam trabalhar, gente, com esses espíritos que estão doentes e encontram-se aqui, agora, ao nosso redor, querendo buscar conhecimento através deste estudo. Sendo assim, agradecemos a espiritualidade por estarmos aqui, mais uma vez unidos, para nos instruir, né, dos ensinamentos do mestre, dessa codificação deixada por Kardec, e para fazer a abertura do nosso estudo de hoje, convido a todos à prece do amor, da cura, do perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado esteja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus é que a gente tenha sempre o mestre ao nosso lado e esse time todo de espíritos que se colocam nos ensinando, nos intuindo e com certeza iluminando o nosso encontro. É bem isso, Angélica. Obsessão eletrônica, isso é muito comum, não é brincadeira, é um termo, uma situação que a gente vive até com bastante frequência, que nós não nos percebemos. Essa conexão com o plano espiritual, ela às vezes assim, não é dada a verdadeira importância. A gente não percebe como os espíritos dizem, e nos ensinam no livro dos espíritos, que a espiritualidade chega a nos guiar. E nós temos, sim, essa interferência. Claro, tem todos os processos materiais, mas existe essa interferência espiritual, inclusive nos nossos equipamentos. Bom, vamos lá, mas não é esse o nosso tema. O nosso tema é hoje, médiuns, item 163, pessoas elétricas. O que é isso? Vamos estudar? O que Kardec nos diz? É a categoria de médiuns de efeitos físicos que pareceriam pertencer às pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural. Espécies de torpedos humanos, produzindo, pelos simples contatos, efeitos de atração e repulsão. No entanto, seria errado considerá-las médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso sobre o qual falamos, as experiências conclusivas provaram que a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se poderia chamar de enfermidade, pode algumas vezes aliar-se à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergzanden. Mas, na maioria das vezes, é completamente independente. Assim como dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, o coerente é atribuí-lo a uma causa puramente física. Resta saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para se tornar médiuns de efeitos físicos. Pensamos que sim, mas isso só poderia ser concluído com base na experiência. O que Kardec nos traz aqui? Ele faz um alerta que nem toda
as sensações produzidas no organismo são mediunidade. Ele comenta para pessoas que têm é o que ele diz assim, efeitos de atração e repulsão, mas naquele contato físico, tu toca numa pessoa e dá aquele choque. O que ele quis dizer? Às vezes você vai colocar numa pessoa e parece que puxa. Ele está dizendo que isso não é mediunidade, porque nós estamos falando de duas pessoas encarnadas e que têm uma vibração que gera isso como um ponto elétrico. Isso tem a ver muito mais com a ciência do que com a mediunidade, o Kardec nos diz. Entretanto, pode haver a mediunidade complementar, é isso que ele fala. E que, para saber se essas pessoas que têm esse organismo mais permeado de eletricidade serem mais adeptas à condição mediúnica, à faculdade mediúnica, ele deixa inconclusivo. Ele nos oferece dizendo assim, pensamos que isto só pode ser concluído com base na experiência, que ele não fez. E nem os espíritos deram informação suficiente para ele chegar com uma conclusão. Ele abre, derruba para que nós possamos refletir, fazer experimentos e agregar essa informação. É muito interessante esse ponto, porque algumas pessoas procuram restringir as situações ao Pentateuco, como se fossem os únicos alfarrabos da mediunidade e do espiritismo. E ele diz que não, está aqui. Deve ser concluído com base na experiência. Ele remete para que nós venhamos fazer esses experimentos e fazer essa busca, essa conceituação entre a tese, o experimento e a confirmação ou a negação. Certo? Então, nós devemos seguir no caminho. John, o comentário sobre esse tema agora é seu. Vamos lá, então. Desculpa aí, gente, o bocejar, mas é porque os dias estão, assim, bem pesados. Mas vamos lá. Essa é a parte do dia mais gostosa que tem, que é quando a gente se reúne aqui, né, para falar desses ensinamentos. Pessoas elétricas. Eu anotei alguns pontos aqui. Ele traz eletricidade natural, né? O que é a eletricidade natural? Tudo é energia, certo? Tudo, absolutamente tudo possui energia. Quem tem a mediunidade de observar a energia das coisas, sabe que tudo tem energia, tanto seres animados quanto seres inanimados, né? Tudo possui uma energia. E essa eletricidade natural pode sim fazer parte, digamos assim, de uma energia fluídica do próprio perispírito, né? Hoje os espíritos já ensinam essa nomenclatura. A energia, a eletricidade do perispírito, que é essa atração e retração elétrica, né? Não energética, elétrica, a eletricidade. A gente fala muito em seres, encontro muito assim, ó, no Instagram, no TikTok, no YouTube, a gente encontra muito as chamadas pessoas mutantes. O que são pessoas mutantes? Crianças mutantes. Eles falam uma mutação. Na realidade, não pode ser chamado de mutação porque não foram feitas em laboratório. O máximo que poderia acontecer era encontrar um ser híbrido aqui, mas aí com outras causas, né? Então, quando a gente pesquisa sobre pessoas mutantes, aparecem essas pessoas que possuem essa eletricidade natural. Eu não lembro o nome agora das pessoas, mas, gente, tô com um sono, você não tem ideia. Mas aparece em vários programas, inclusive apareceu na Eliana, apareceu em outros programas, aquela pessoa que ela pega os fios, coloca na língua e acende luz, e faz inclusive shows com isso. É mediunidade? Não necessariamente,
porque a mediunidade, mediunidade faz, digamos assim, a mediação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? E isso é só a pessoa que possui mesmo. Entretanto, pode ser que haja a interferência espiritual que aproveite daquele estado de eletricidade natural para trazer ali o transe mediúnico, a conexão, né, de energia entre o físico e o espiritual. Mas o Kardec deixou bem certinho ali no final, né, que só pode ser concluído com base na experiência. Experiências essas que ainda não foram feitas, né? Temos muito que aprender, estamos aí com um leque de possibilidades, gente, como a mãe bem colocou, as mediunidades estão aparecendo. É muito mais fácil, inclusive, estar aqui, nesse pedacinho que ela leu, inclusive está aqui falando sobre algumas pessoas tratam como enfermidade. Porque, o que não pode ser explicado, então pode dizer aí que é uma doença, que é mais fácil, né? A doença da eletricidade, digamos assim. Então, e nós temos pessoas que são extremamente sensíveis à energia, né? Pessoas que tocam na energia, aterram, faz ali o aterramento da energia, não pode tocar numa tomada, passa perto de cabos de luz e sente essa energia, inclusive é muito forte isso, né? Então, a gente não pode ficar completamente apegado ao Pentateuco. Nós precisamos abrir a nossa mente, a gente abrir os nossos horizontes para fazer experimentações com base científica, através dessas novas mediunidades, dessas novas sensibilidades que têm aparecido. Acredito que seja isso, mãezinha. Valeu, John, muito obrigada. Eu só queria fazer uma ressalva. Boa noite, seu Denise. Bem-vinda, querida. Saudades. Grazi e Eliane também sejam bem-vindas. Vale a pena a gente lembrar que essas pessoas que têm essa faculdade, essa questão energética, muitas vezes é usado como sobrenatural e por isso se confunde com mediunidade, porque existe ainda aqueles conceitos de que a interlocução com o plano, ou você poder receber mensagens, você tem algo de sobrenatural. E é esse conceito que a gente tem que mudar. Mediunidade é ser mediador, ser intermediário, de alguma forma, entre o plano físico e o plano espiritual, mesmo que isso seja no caráter intuitivo. E nós vamos olhar sobre essa questão agora. O próximo item, 164, fala sobre os médiuns sensitíveis ou impressionáveis. Ele diz assim: designamos assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio nos membros de seu corpo, que elas mesmas não sabem explicar. Essa variedade não tem um caráter definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, e a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que específica. É a faculdade elementar, indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, na qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que não têm os nervos delicados e que sentem, mais ou menos, a presença dos espíritos, enquanto outras, muito suscetíveis, nunca os percebem. Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode adquirir tal sutileza que a pessoa que a possui reconhece. Pela impressão percebida, não só a natureza, como o bom ou má do espírito que está a seu lado, mas também sua individualidade. Como o cego reconhece, não sabemos dizer por que a aproximação desta ou daquela pessoa. A pessoa que tem essa faculdade se torna, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um espírito bom produz sempre uma impressão suave e agradável.
A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Deixa como que um ranço de impureza. Bom, Gracinha, boa noite, minha querida. Saudades. Então, o que ele está nos trazendo aqui é uma explicação, uma conceituação daqueles médiuns que têm a sensibilidade de perceber os espíritos se aproximando dele e a ponto de qualificar com o desenvolvimento dessa faculdade mediúnica, saber se aquela aproximação é uma aproximação boa ou é uma aproximação de um irmãozinho que não está bem intencionado ou vem de uma situação mais aquém da bondade, onde a maldade ainda é mais presente. E ele chega a fazer a comparação que o médium que tem essa sensibilidade, ele vai prestando mais atenção e quando ele presta mais atenção, ele se conhece mais. E ao se conhecer, ele consegue melhorar a sua sensibilidade e sentir, e poder identificar o um e o outro. A referência que ele usa é a referência das pessoas que não têm a visão. E um cego, realmente, ele tem uma habilidade de saber quem é que está se aproximando dele por alguma informação que ele acaba desenvolvendo e que identifica uma pessoa da outra. Então é isso. John, temos algo a comentar? Eu quero fazer um adendo na pessoa que possui a deficiência visual, né? Que não consegue enxergar fisicamente e tem esse sentimento. Nós que enxergamos fisicamente possuímos as mesmas sensibilidades de alguém que não enxerga. A única diferença é a percepção. Ele está aberto àquela percepção. E eu gosto de trazer também agora, vou filosofar um pouco aqui rapidinho, o ensinamento de Jesus, né? Quando ele disse assim, quem tem olhos para ver, que veja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Às vezes, nós temos os nossos sentimentos, assim, tô com uma impressão, né? Senti algo se aproximar de mim, tô aqui, tô arrepiado, tá me causando uma angústia muito grande. Aí eu fico, não, alguém vai morrer, alguma coisa vai acontecer de ruim. A gente começa a ter a percepção da negatividade. Essa é uma das primeiras coisas que eu falo para os pacientes que me procuram. Assim, John, eu acho que eu tenho essa minha mediunidade, eu não sei definir. Eu falei, qual é o sentimento que você tem? Às vezes eu começo a pensar só desgraça, só coisa ruim, só me dá um aperto no peito, me dá uma angústia. Eu falei, esse momento é quando um espírito que está com essa angústia, está precisando de ajuda, está com raiva, ele causa esse sentimento em você. Às vezes, um próprio zombeteiro se aproveita dessa tua mediunidade para colocar coisa na sua cabeça. Agora, quando de repente você para e você sente aquela paz, aquela calmaria, aquela paz de espírito, uma vontade de chorar que é incontrolável por uma emoção que você não sabe qual é o motivo, com toda certeza você ganha um abraço do seu mentor ou de algum espírito bondoso que veio lhe visitar, né? Por isso que é importante, assim, conheça-te a ti mesmo, observe as suas sensibilidades, aprenda sobre a sua mediunidade, aprenda sobre você. Não existe um manual que vai falar arrepio, espírito tal, dor de cabeça, espírito tal, dor atrás do pescoço, espírito tal, coceira na... Não existe isso. O único manual que nós temos hoje registrado é totalmente didático, é para a gente aprender o que pode acontecer. E ainda assim, tem muita coisa aí que precisa ser verificado pela ciência, precisa ser feito experimentações, como bem disse Kardec na questão anterior ali. Então, gente, eu sempre gosto de deixar assim, todos os médiuns, está escrito aqui, todos os médiuns são impressionáveis, certo? Todos possuem uma impressão de alguma coisa, ou positivo ou negativo. Agora, saber qual é, né? Eu gosto de falar muito, né? Tudo bem, dona Gracinha? Saudade da senhora. Gosto de falar muito do seu Valmor, esposo da dona Gracinha, que ele fala que ele sente a presença espiritual como se tivesse uma barra de gelo encostando no braço dele. E ele tem a impressão de que tem um espírito ali. Como às vezes ele não sabe dizer se o espírito é bom, se o espírito é
não é tão bom assim, não gosto de dizer espírito do mal, não gosto, né? Mas quando o espírito não é tão assim evoluidinho, né? Conversa com o espírito. Fala, meu irmão, minha irmã, o que eu posso te ajudar, né? Se tiver ao meu alcance, né? Fazer uma oração por você, segue teu caminho e tudo mais. Então, na dúvida, gente, clame aí para os socorristas, para o seu mentor espiritual. O seu mentor espiritual é bem treinadinho para isso, ele passa muito tempo fazendo treinamento, estudo, ele vai saber lidar com essa situação, certo? Então é isso, mãezinha. Se quiser, eu estou disponível para ler, se você quiser, viu? Que ótimo que o seu Valmor está com você, Gracinha. A gente está com muita saudade de vocês. A Adri Silva, ela diz aqui, eu sinto às vezes perseguida por pessoas e passa um tempo elas se revelam isso. Isso pode ser mediunidade? Bom, pode ser. Com certeza você pode ter essa percepção. Você quer falar, John, sobre isso? Estou vendo aí. Fale. A questão colocada, Adri Silva, você não é a primeira pessoa, tá, que fala isso para mim essa semana. Tem um colega meu de faculdade comentou comigo essa semana exatamente sobre isso. Ele falou assim, John, às vezes eu sinto como se eu tivesse sendo observado, perseguido, e aí, de repente, alguém me apronta alguma coisa e passa aquele sentimento, isso pode ser mediunidade? Foi praticamente a mesma pergunta, é o mesmo sentido. E eu falei para ele assim, com certeza, isso pode ser mediunidade. Por quê? Porque o seu mentor espiritual, algum espírito amigo, pode estar ali trazendo para você uma atenção, né? Fala assim, ó, atenção, 3 pontos de exclamação. Preste atenção nisto, né? Preste atenção neste sentimento. Então, logo ele se revela. Por que que acontece? Por que que o espírito me explica isso e não fala logo quem é? Provavelmente ele está te treinando para você trabalhar essa mediunidade, para você começar a se compreender, né? Com certeza isso aí é uma sementinha que você vai começar a regar e ela vai florescer. Então é muito importante prestar atenção nos sintomas. É como uma patologia. Ela existe, ela está ali, a sua mediunidade. Você começa a cuidar dela, começa a percebê-la, e aí ela vai aflorando, né? Ela vai crescendo, e a gente precisa sempre estar vigilantes, né? Bons pensamentos e conversar com os bons espíritos, falar, olha, se esse sentimento está me causando isso, me causando aquilo, né? Me revela, me capacita. E é isso aí, é uma mediunidade sim, com certeza. Obrigada, John. Bom, eu gosto de complementar com uma situação. Nós temos mais sensibilidades para situações negativas do que positivas. Quando a gente está agraciado, a gente acha isso normal e esquece até de agradecer. Então, muitas vezes, o sentimento ruim é mais fácil a gente perceber a mediunidade de prevenção dos 3 pontos de exclamação que diz o John, mas a gente precisa também ver que de vez em quando você se sente, não se sentir abraçado, mas você está numa felicidade sem fim, sem motivo, você está de bem com a vida. Ai, a gente até olha aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, mesmo que as coisas não estejam tão bom. É a gratidão, certo? Mas vamos lá, agora o tempo é uma mediunidade que às vezes ela não é tão presente, ela às vezes meio sutil, mas esse é muito constante, essa informação, que são os médiums auditivos ou audientes, também chamados. Quem são esses médiums? John, lê para nós. Leio. Vamos lá, médios auditivos. Quem são? Como vivem? O que comem? Né? Bom, eles ouvem a voz dos espíritos, como já dissemos, ao tratar da pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes é uma voz externa, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns auditivos podem conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com certos espíritos, reconhecem-nos imediatamente pelo tom de voz.
Quando não se é dotado dessa faculdade, é possível comunicar-se com o espírito por intermédio de um médium auditivo que exerce o papel de intérprete. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou apenas aqueles que evoca. Não se dá o mesmo quando um espírito mau se obstina sobre ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis, e algumas vezes as mais inconvenientes. É preciso, então, tratar de se desembaraçar dele pelos meios que indicaremos no capítulo sobre a obsessão mais à frente. Vamos, comente, John. Você que fala sobre essa situação. O John, de vez em quando, ele é um médium audiente, assim, ostensivo, mas a gente sabe que tem pessoas que escutam, tem uma percepção, alguma coisa falou, e a gente tem por hábito, nada, tô ficando louca, tô ouvindo coisa. Primeira coisa é duvidar de si. E o que ele chama a atenção é que existe essa possibilidade de você estar ouvindo, ter um espírito querendo se comunicar com você, ele está lhe ditando, ele está lhe dando alguma informação, você pega partes da informação no começo, com o tempo vai melhorando isso, mas como ele alerta, nem sempre é só espírito bom falando. Ou só espírito que você consegue evocar para vir falar contigo. Às vezes você pode ouvir o que você não gosta. E antes de passar essa conversa para o John, eu lembro que há muitos psicógrafos que escrevem textos ou livros e que não são pela mecânica, e sim pela informação auditiva e traduzida em texto. Mas a conversa é tua, esse tema é seu. John, explica melhor para nós o que é o médium audiente e como você vive com essa mediunidade. Gente, médium audiente, tá? Eu sou médium clareaudiente. O que é clareaudiente? Eu vou explicar para depois não dizer que eu mudei o termo de Kardec. Clareaudiente, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, porque aqui é só uma introdução, né? Depois lá na frente vai ter todos os tipos certinho. Clareaudiente, eu ouço claramente os espíritos, tenho a clarividência, também enxergo claramente os espíritos. Então, eu converso olhando e ouvindo-os. Médiums auditivos ou audientes são os tipos de médium que mais são chamados de louco no planeta. Por quê, gente? Porque às vezes começa com aquele médium que só escuta. Desde criança ele começa a ouvir vozes, né? Aí ouve vozes e vozes e vozes. Como nós vimos ali há 2 temas atrás, tudo aquilo que não é comum aos olhos humanos, ele é chamado de enfermidade. Outros ainda chamam de esquizofrenia. E por que a mediunidade da audiência é algo tão bonita e ao mesmo tempo tão difícil? Porque seria muito bom se a gente tivesse o tempo todo um espírito ali. É isso aí, John, você tá certo. Segue nesse caminho que tá ótimo. Nossa, parabéns, John. Você, olha, tá ótimo aí, do jeito que você tá indo, tá perfeito. Nossa, que roupa bacana e tal. Seria bom ter um espírito do nosso lado o tempo todo ali, parecendo aquele cara que tá torcendo por um atleta, né, no meio de uma corrida. Mas nem sempre é assim, gente. Aliás, 99% das vezes não são assim. Para quem ouve os espíritos com a clara audiência, sabe o quão é difícil, gente. É o tempo inteiro. Você escuta vozes, porque assim, não existe um espírito que vem ao seu lado conversar, para quem tem a clara audiência. Existem todos os espíritos ao redor conversando entre eles mesmo e você acaba captando. Você ouve como se estivesse sintonizando em várias rádios ao mesmo tempo. É muito difícil. Nós não costumamos gostar de multidões. Além de ter autismo, autismo e não conseguir com os barulhos encarnados, eu acredito que o meu espírito também deve ser autista, porque com os espíritos desencarnados também, o tempo todo,
ouvindo é muito difícil. Então a gente precisa ter um filtro, uma separação. E prestar atenção, não naquilo que nos convém, mas prestar atenção no momento que é necessário prestar atenção. Porque quando o espírito zombeteiro percebe que você o escuta, ele vem incomodar. Se você baixar um pouquinho a vibração, ele incomoda mais ainda, gente. Esses dias eu estava deitado, eu sempre conto essa história. Eu estava deitado na cama, de repente eu senti, né, um espírito sentou na cama, assim, e eu estava, assim, digamos assim, um pouquinho de mau humor. Era muito cedo. Eu costumo ter um pouquinho de mau humor de manhã, sim, tá? Ainda não evolui nessa parte. E eu senti, ele sentou na cama, assim, era umas 5:30 da manhã, mais ou menos. Eu virei assim, e ele tava lá, e falando, e reclamando, e reclamando. Eu falei, tá, fala com a minha vaquinha. Né? Fiquei bravo com ele. E aí, de repente, eu pensei, poxa, eu poderia ter dado atenção a ele? Será que era o momento correto de eu acordar e ouvir o que aquele espírito tinha para me dizer? E é aí que eu trago a ideia de que nós precisamos filtrar o momento certo de ouvir, né? O momento certo de ouvir. Não é fácil, gente. Não é fácil, né? Algumas pessoas têm sim, realmente, eu não estou dizendo que todas as pessoas que ouvem vozes são médiums, mas a maioria das pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia são simplesmente médiums mal interpretados, né, pelos próprios familiares. E também é importante saber que os nossos mentores espirituais não têm este filtro quando precisa dar um puxão de orelha. Eles dão, eles brigam mesmo. Também fazem um protetor de um anjo da guarda que nos abraça, que nos respeita, que nos trata. Como filtrar a coisa? Reforma íntima. Observe a sua própria energia. Eu estou bem, eu não estou bem. Estou tendo atitudes positivas, estou tendo atitudes negativas. E aí sim você começa a filtrar as vozes. Porque só aparece voz negativa no seu ouvido quando você abre a brecha para a negatividade. É isso que eu tinha para falar mesmo. Eu estou com um pequeno Peraí que nós problema estamos aqui. enfrentando um problema aqui. Eu estou com um problema de bateria no celular. Então, John, vou ficar sem o fone e nós vamos ter que nos organizar aqui para poder dar sequência. Só um pouquinho. Bom, enquanto o John se ajusta ali, eu quero complementar com uma informação que nem toda esquizofrenia, às vezes é esquisitice, certo? Então, a gente precisa ter sempre um filtro. Tudo que se fala de mediunidade é necessário um filtro. Nós precisamos lembrar que nós estamos na crosta terrestre. Na crosta terrestre, nós temos no orbe espíritos que têm toda a sorte de mazelas. Não são espíritos evoluídos. Claro, tem os espíritos evoluídos que vêm somar na campanha da evolução terrena. Mas nós temos aqui espíritos que carecem de muita ajuda, carecem de muita oração e de muita boa vontade de melhoria. Então, os espíritos que nos acompanham, quem escuta, quem tem a mediunidade auditiva, enfrenta essa variedade. Então, pense, quantas e quantas pessoas que têm essa faculdade não sabem o que é e, às vezes, começa a discutir com os espíritos que se aproximam. E a gente encontra várias vezes a pessoa, é uma coisa até bastante comum. Ah, está falando sozinho, que ele tem umas esquisitices. E a gente não considera que isso pode ser, e na sua grande maioria, uma mediunidade. E pessoas que ainda fazem uso de álcool e de drogas
têm muito mais facilidade dessa interlocução e sofrem com ela. Certo? Deixa só eu ajustar aqui e já vou para o próximo item, que eu estou fazendo um ajuste para podermos aqui carregar. Acho que agora sim. Carregar o celular e poder... Mas não deu certo. Estou com um problema sério aqui. Só mais uma tentativa. Não sei se a gente vai conseguir muito tempo aqui. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Bom, vamos lá. Vamos para os médiuns falantes. Quem são esses? Os médiuns auditivos, que somente transmitem o que ouvem, não são propriamente dito médiuns falantes. Esses últimos, na maioria das vezes, não ouvem nada. Neles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos dos médiuns escreventes. O espírito que quer se comunicar serve-se do órgão mais flexível do médium, de um empresta a mão e do outro a fala, e do terceiro a audição. O médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais. E seus conhecimentos e mesmo ao alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente o médium conserva a lembrança do que disse. Numa palavra, sua voz é um instrumento de que o espírito se serve, por meio do qual a outra pessoa pode entrar em comunicação com o espírito, como pode fazer por intermédio do médium auditivo. A passividade do médium falante nem sempre é tão completa. Há os que têm intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a essa variedade quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Bom, o que nós temos aqui? Eu vou ter que tirar, porque estou vendo que eu não estou conseguindo levar a termo e daqui a pouco eu vou... Só mais um pouquinho. Problemas técnicos hoje, de toda sorte. Agora sim, vou conseguir carregar. Bom, o que nós estamos falando aqui? Dos médiuns falantes. O que são? São aqueles médiuns que conseguem, que a mediunidade deles permite que o espírito consiga fazer uso das cordas vocais e trazer informação. Quantas e quantas vezes a gente vê o médium no momento de uma comunicação, a voz fica completamente diferente. Há aquela vibração vocal completamente diferente do médium, os termos que são utilizados, há uma mudança substancial, e é o que ele diz aqui. Quem serve, quem é o interlocutor, o médium, ele às vezes não sabe o que está sendo dito. Ele perde uma certa consciência e o espírito faz uso das cordas vocais, da condição falante, da condição de verbalização do médium e traz a informação do espírito. Isso é a mediunidade falante. E ele nos alerta aqui que esses médiuns, realmente, a voz é o instrumento que serve ao espírito. E há também um alerta que essa passividade do médium nem sempre ela é tão completa. Há, inclusive, médiums que, nesse momento da comunicação, ele
fala, o espírito fala e o médium tem consciência, mas não consegue se expressar, porque a sua condição vocal está disponibilizada para o espírito comunicante. E outra informação que eles nos dizem é que isso ainda a gente vai estudar mais para frente, certo? Bom, nós vamos entrar agora nos itens que tratam dos médiuns videntes. O que são médiuns videntes? Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade em estado normal, quando estão perfeitamente acordados, guardando disso uma lembrança precisa. Outros só possuem um estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo. Essa faculdade raramente é permanente. É quase sempre efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem dúvida, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 4, quando fala das manifestações visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que veem dupla vista, mas, na realidade, é a alma que vê. Me perdi aqui. É a alma que vê. E, por essa razão, eles veem tanto com os olhos fechados como com os olhos abertos, de onde se conclui que um cego pode ver os espíritos como aqueles que têm a vista intacta. Haveria um interessante estudo a fazer sobre essa questão, se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que foram cegos em vida nos disseram que, quando vivos na Terra, tinham a percepção de certos objetos pela alma e não estavam mergulhados numa negra escuridão. Bom, essa mediunidade da vidência, ele nos qualifica ela em duas condições. Uma, quando é um estado sonambúlico, ou seja, quando a pessoa perde a consciência e ela não está com os olhos totalmente abertos, como se estivesse acordado. É mais como se estivesse em repouso. E daí, nesses casos, ela é momentânea. A pessoa tem um momento, parece que viu ou dormindo. Normalmente a gente fala como se fosse sonhos. Eu vi fulano, eu conversei com fulano, eu recebi um recado de fulano, assim, assim, assado. Então, essa é a visão dos espíritos em sonho. Mas o médium vidente acredita ver pelos olhos. É isso que... Eu vou passar a palavra para o John, porque John tem uma experiência muito interessante. Além da mediunidade de visão, a ponto de confundir se é um encarnado ou se é um espírito que está passando ali à frente dele, ele tem esses episódios que ele viveu de um período de cegueira física e que ele tem para contar para nós. Conte aí, John. Vamos lá. Eu acho que estamos com problema de áudio aqui. Ai. Peraí, pessoal, só um pouquinho. Pronto. Bom, médiuns videntes, né? É legal ser médium vidente? Não, não é legal ser médium vidente. Porque, gente, enxergar os espíritos tem o seu lado legal, o seu lado bom, positivo. Porque a gente enxerga as companhias das pessoas e aí a gente consegue ter, assim, uma visão, né? Às vezes a pessoa é aquela coisa, assim, mais linda, mais simpática e na realidade ela não tem nada daquilo. É só uma
capa social utilizada. E bem pelo contrário, quem acompanha ela são espíritos extremamente perversos, espíritos enegrecidos. Mas também tem o lado obscuro, o lado difícil, o lado triste, que é você enxergar os nossos irmãos espirituais, muitas vezes acidentados, queimados, dilacerados, né? Eu gosto de assistir The Walking Dead, é uma série que eu gosto bastante pelo enredo todo, e eu falo para a mãe assim, mãe, quando você me leva para algum lugar, como no centro da cidade, por exemplo, quando tem grandes multidões, ou lugar onde tem muita gente, até mesmo dia de finados, por exemplo, próximo dos cemitérios, é como se eu estivesse vivendo a narrativa daquele filme The Walking Dead. Porque é terrível, gente. É terrível. E isso dói. Porque a gente enxerga aqueles espíritos e a gente não pode esquecer que aqueles espíritos já estiveram aqui na carne. Que aqueles espíritos hoje estão vivendo espiritualmente na erraticidade com dor, com medo, né? Muitos deles carregam ali queimaduras, braço quebrado, às vezes esmagado, faltando um pedaço da cabeça. Para quem já assistiu The Walking Dead sabe do que eu tô falando. E também tem aquele filme, como é que é o nome? O Sexto Sentido, também que ele enxerga daquela maneira os espíritos. Então é bem difícil, é muito triste. E agora falando da experiência da cegueira, eu acho que em 2019, se eu não me engano, 18, não lembro. 2018, eu tive um episódio onde eu fiquei completamente cego. Foram 45 dias, se eu não me engano. Foi 45, né, mãe? Foi, mas foi em 2017. 2017. Isso, prontinho. Em 2017, eu fiquei 45 dias completamente cego. Eu comecei, eu estava apontando, começando a educar minha mediunidade. Pronto, esse é o termo. Estava começando a educar minha mediunidade em 2017. Tinha uma mediunidade completamente descontrolada. E aí comecei a ficar cego, comecei a mudar o foco das coisas, e daí fomos no estudo do Livro dos Espíritos. Depois do estudo do Livro dos Espíritos, na casa espírita que nós frequentávamos, eu fiquei completamente cego. Completamente cego. E, né, fui pro hospital, a mãe me acompanhou no hospital, e fui atendido pelo médico, o médico colocou ali dentro do meu olho a luz, e a minha pupila não teve nenhum tipo de reação. Então, fui fazer tratamento conforme os espíritos mandaram lá no nosso lar. Cheguei no nosso lar, o médico espiritual do nosso lar, lá eles chamam de Savá, mas o nome dele chamam de Savas, mas é o Dr. Savá, que hoje trabalha aqui conosco. Eu vi que entrou alguém na sala, eu estava vendo tudo, absolutamente tudo que era espiritual. Eu não enxergava nada do que era físico, mas eu enxergava o que era espiritual. Enxergava os espíritos passando, se aproximando, era espíritos correndo com maca para um lado, com cadeira de roda para o outro, né? Eram espíritos carregando espíritos. Muito bonita a cena e muito triste também ao mesmo tempo. E aí, de repente, entra na sala aquele médico, ele fala assim, olha, o que você tem não é permanente. Você vai passar um período assim, porque você está educando sua mediunidade e você vai ter que aprender a olhar com os olhos do espírito, a olhar para as pessoas e não olhar para o que elas têm, mas sim pelo que elas são. Então foi uma das grandes lições que os espíritos me deram, foi esse período, não foi fácil. Eu passei por tentativa de suicídio, não estava me conformando como que eu tenho mediunidade, vou ter que trabalhar para espírito agora, como? Vou trabalhar para espírito? Eu vou trabalhar para espírito? Não vou, não. Comecei a entrar nessa crise mediúnica aí, e hoje nós estamos aqui já há alguns anos, né, mãe? Com total controle da minha mediunidade, e foi essa experiência que eu tive. Eu quero pedir licença antes de passar as considerações para responder uma pergunta que está aqui, da Adri Silva. John, me responde uma coisa, quando você vai ao cemitério, você vê espíritos? Com certeza. Muitos espíritos, assim, ó, muitos, muitos, muitos mesmo. Os espíritos que estão enterrados ali? Não necessariamente, tá? Porque muitos espíritos, claro, gente, são encaminhados, né?
mas nós temos aí, sabemos que existem os espíritos vampirizadores que necessitam ainda daquela energia ali do cemitério, outros que não conseguiram se desligar, e a única ligação que ele tem ainda com o lado físico é ali, o último momento que ele se enxergou foi ali. Então, sim, é bem comum, principalmente em época de finados. Assim, eu não costumo ir ao cemitério, né, Adri? Não costumo ir, mas aqui onde nós moramos é caminho, digamos assim, para ir para o centro da cidade, para lugares saindo da ilha, né? Que Florianópolis é uma ilha, nós moramos no norte da ilha. Então, para sair daqui e ir para o centro, nós passamos por 2 cemitérios. Então, assim, não só ver os espíritos, mas aqueles mais desesperados que gritam muito também eu ouço extremamente alto. Então, tá aí a resposta. E nós sempre passamos, né, mãe? Fazemos nossas preces, encaminhamos quando dá, né? E é isso aí. Pode falar, mãezinha. A palavra é... Bom, John, esse tema nós vamos ter que continuar no próximo momento. Já estamos no nosso horário e a gente sabe que a espiritualidade também prima pelo nosso regramento de que não se estendamos além do que está programado, porque da mesma forma que nós temos os encarnados que estão participando conosco, há um time de espíritos que acompanham o nosso estudo. E esse tema da visão, ele é bastante amplo e chama bastante atenção, porque as pessoas ficam, quando você conta dessa tua visão, e os seus relatos são bem interessantes, de você a ponto de confundir. No começo eu achava um bocado estranho, mas nunca duvidei, porque sempre se fez muito presente essa tua condição e correta. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm uma visão que não é total, vê de alguma forma mais nebulosa, ou como você falou naquele filme Sexto Sentido, que aquele menino via o médico e via outras pessoas batendo no carro em várias situações diferenciadas. Mas esse tema a gente continua na próxima aula. Nós agradecemos a participação de todos que estiverem aqui conosco. E eu vou pedir, John, que você faça para nós o encerramento de hoje, porque eu já estou com um pouquinho de ronquidão aqui. E, embora você tenha feito a prece de abertura, eu peço que você faça os agradecimentos e o encerramento para nós, tá certo, meu querido? Muito obrigada. Vamos ao encerramento, então. Pessoal, é um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Porque na realidade, sempre gosto de deixar muito claro, esses estudos aqui nada mais é do que duas pessoas, né? Eu e a mãe, no caso, compartilhando publicamente os nossos estudos pessoais. Nós compartilhamos com vocês os nossos estudos pessoais. Nós não estamos aqui dando aula, não estamos aqui ensinando, estamos aqui aprendendo. Bom, alguns recados paroquiais agora rapidinho, temos 2 minutinhos, dá tempo. Quem tiver interesse, pessoal da cirurgia espiritual presencial aqui na Casa Espírita, será dia 30 de abril. Certo? A gente já passa antecipadamente, sim, são muitas pessoas na espera sempre. Então, chama aí, chama no inbox, chama no WhatsApp, tanto faz do Jovem Médium ou da SECNE, chama, porque nós vamos ter a cirurgia espiritual presencial dia 30, certo? Então, fiquem à vontade aí para chamar e a partir do contato aí a gente passa as diretrizes. Domingo, nós temos Evangelho no Lar, às 20 horas. Terça-feira, estudo presencial do Livro dos Espíritos. Quarta, live e irradiação. Certo, pessoal? Esta próxima quarta eu não estarei aqui presente com vocês na nossa live irradiação, porque eu vou estar fazendo live para uma outra casa espírita aí, dos jovens espíritas. Então, mas a mãe vai estar aqui firme e forte. Certo? Então vamos direcionar o nosso pensamento, nossa energia a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e agradecer esse estudo, esse momento em que estávamos aqui nos instruindo, alimentando o nosso intelectual, o nosso espírito e já pedindo para que a espiritualidade amiga direcione a nossa energia de final de semana cheio de coisas boas
para que possamos colocar os nossos pés em lugares que são abençoados. Que possamos ser curados de toda e qualquer dor física, psicológica, emocional, espiritual. E que toda e qualquer aproximação espiritual seja positiva. Para quem tem mediunidade, uma dica, pessoal. Se você tem um espíritozinho ali incomodando, é porque alguma coisa está errada no seu pensamento, nas suas atitudes. Sendo assim, agradecemos os bons espíritos por ter este termômetro chamado mediunidade. Gratidão, uma ótima noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.